Olá pessoal, vamos para mais um tema no nosso canal ADM à Prova. Estamos chegando no tema 12 das provas discursivas. Nesse tema 12 nós vamos abordar um tema recorrente em provas. Então vamos partir direto para o tema sem mais delongas. Indo aí para a tela comigo, esse é o nosso projeto 40 discursivas. Nós vamos falar um pouquinho da prova discursiva do TJ Acre, que ocorreu em 2013, cargo 7, Banca Sebrasp. Antes de avançarmos, minha sugestão para vocês: se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, se inscreve em nosso canal do Telegram, que é lá onde nós prestamos algumas informações, avisamos da postagem de aulas, entre outros aspectos. E, além disso, na descrição do vídeo tem também os slides dessa aula, tem essa prova discursiva original do site da banca e tem também o canal da Coruja, do Estratégia Concursos, para vocês darem uma olhada lá na assinatura ilimitada. Por hora, vamos dar seguimento. Vamos voltar aqui para a tela. A questão da prova foi uma redação discursiva de planejamento estratégico, matriz SWOT BSC, de 30 linhas. A prova discursiva foi curtinha, pessoal. Redige um texto dissertativo acerca da importância do planejamento estratégico. Aí eu vou destacar algumas palavras-chave aqui já. Importância do planejamento estratégico para a manutenção da competitividade das organizações. Então, importância, planejamento estratégico, competitividade. Vamos anotar isso ali. Vamos anotar. Vamos colocar aqui ponto 1. Importância do planejamento estratégico mais competitividade. Vai ser útil para a gente bater nessa tecla. Vamos voltar lá. O que mais que a banca pediu? Planejamento estratégico, definição e fases. Então, o que a banca pediu para nós? Vamos lá. Ela pediu a importância do planejamento estratégico. Aí vamos colocar aqui, 1.1. O que mais que ela me pediu? Definição do planejamento estratégico. O que mais que a banca me pediu? As fases do planejamento estratégico. Aí voltando lá, o que mais? Matriz SWOT, conceito e componentes. Então a banca me pediu ainda, vamos colocar aqui a título 2. Matriz SWOT, conceito e componentes. Coisa simples, hein? E o ponto 3, modelo BSC, finalidade e características. Então, vamos voltar lá. O que mais que a banca me pediu? Um terceiro ponto. Terceiro ponto, BSC, finalidade e características. Pronto, pessoal. Temos armado aí o nosso tema de prova discursiva. Foi uma prova discursiva abordando 3 pontos principais: planejamento estratégico, matriz SWOT, balanço de scorecard, e pedindo para você dissertar de forma ampla, de forma geral, sobre esses temas. Eu diria que isso não é um tema tão simples, não. Não dá para subestimar esse tema. Nós temos que bater ponto a ponto para fazer uma boa redação. E para bater ponto a ponto, nós temos que entender alguns conceitos extremamente relevantes. Vamos para a tela, vamos trabalhar esses conceitos. Você vai traçar uma linhazinha vermelha aqui, pam, traça uma linha vermelha aqui, e vamos primeiro para o seguinte, vamos colocar aqui primeiro planejamento estratégico, vamos bater nele primeiro. Quando eu me referi
a planejamento estratégico, antes de você pensar numa definição para ele, eu sugiro que você pense nas características dele. E as características do planejamento estratégico são bastante peculiares dele, né? Primeiro, o planejamento estratégico é aquele que trata da organização como um todo. Então, a primeira coisa que eu colocaria é que ele abrange a organização como um todo, mais a relação com o ambiente externo. Esse é o primeiro ponto que eu colocaria. Entenda, enquanto os planos táticos e operacionais são voltados para aspectos internos da empresa, o plano estratégico é voltado para aspectos internos e externos. Então, primeira coisa que eu colocaria, o plano estratégico abrange a organização como um todo, mais a relação desta com o ambiente externo. Aí, para exemplificar isso, eu faria o seguinte, ó. Para fixar isso na cabeça, né? Nós podemos pensar em uma empresa X. Pense aqui em uma empresa X, ó. Empresa X. Na empresa X, nós temos um departamento de RH, um departamento de marketing e um departamento financeiro. E dentro de cada um desses departamentos, nós teremos a execução de tarefas e atividades. Aí eu sugiro que você transforme isso num organogramazinho simples. Ó, a empresa X tem 3 departamentos de RH, marketing e finanças, sendo que dentro de cada um desses departamentos são executadas tarefas e atividades. Aí vocês vão notar o seguinte, se eu coloco isso aí tudo dentro de uma caixa maior, vamos colocar aqui dentro de uma caixa maior. Perceba que isso é uma organização. Essa organização vai ter suas entradas e suas saídas, que é o modo pelo qual ela se relaciona com o ambiente externo. Aí eu gostaria que vocês notassem o seguinte aqui na brincadeira. Vamos começar aqui de baixo, ó. Se eu for lá para baixo e pegar o plano que trata de cada uma das tarefas e atividades que ocorrem lá embaixo, ó, plano que trata das tarefas e atividades aqui lá embaixo, ó. Perceba que são vários planos pequenininhos, ó. Esses planos pequenininhos que tratam das tarefas e atividades aí embaixo são os planos operacionais. Quando eu me referi a planos operacionais, o que você vai lembrar? Eles são os planos que tratam das tarefas e atividades rotineiras que ocorrem no nível operacional da organização, no nível mais baixo. São muito voltados para aspectos internos. Agora, olha só. Se eu expando aqui a minha visão para um departamento ou área funcional, perceba. Aqui eu já estou falando dos planos táticos ou funcionais. Por que planos táticos ou funcionais? Porque eles tratam de cada uma das áreas funcionais que compõem a organização. Agora, se eu avanço lá para o topo da empresa, lá no alto, bem alto, coloque esse olhar aqui, ó. Perceba. Olha só o tamanho desse olhar. Esse aqui é o olhar estratégico. Esse aqui é o nível estratégico. E aí o que você precisa notar? O nível estratégico trata da organização como um todo e da sua relação com o ambiente externo. Então, entre os níveis de planejamento, qual deles relaciona a organização com esse bonequinho aqui que são os clientes? Ó, é o estratégico. Qual que vai relacionar a organização aqui na ponta com os fornecedores? É o estratégico. Então, vamos de novo. Qual o plano que trata das tarefas e atividades executadas no nível mais baixo da empresa? Operacional. Qual o plano que trata de cada uma das áreas funcionais que compõem a empresa? Tático.
E qual o plano que trata da organização toda e da sua relação com o ambiente externo? Estratégico. Então, quando você for escrever sobre plano estratégico, a primeira informação que você coloca é o plano que trata da organização como um todo e da relação desta com o ambiente externo. Logo, eu posso chegar aqui em algumas conclusões, voltando para a tela. Descendo aqui mais um pouquinho. Então, saindo desse exemplo aí que poluiu bastante a nossa tela, nós podemos entender o seguinte agora. Então, o planejamento estratégico ele vai ser elaborado pelo pessoal do nível mais alto, mais baixo ou intermediário da empresa. O planejamento estratégico será elaborado nos níveis mais altos da organização. Quais são os níveis mais altos da organização? Posso chamar de organizacional, institucional ou nível de direção. Então, quando eu falo planejamento estratégico, ele abrange a organização como um todo, mais a relação desta com o ambiente externo, sendo ele o plano elaborado nos níveis mais altos. Ou seja, ele é o plano que trata da organização como um todo. Ele é o meu plano organizacional, institucional, que estabelecido pela direção, pela cúpula da empresa. Logo, eu posso afirmar que ele é um plano geral, abrangente, sistêmico. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês? Ele define os objetivos, metas e estratégias gerais da organização, sendo que esses objetivos, metas e estratégias serão posteriormente desmembrados pelos demais níveis da organização. E aí você pode descer um pouquinho mais aqui e entender o seguinte, que o plano estratégico tem orientação para o longo prazo, ao passo que o tático terá orientação para médio prazo e o operacional terá orientação para curto prazo. Então, minha sugestão, se você vai colocar um conceito de planejamento estratégico, não pensa num conceito fechado, pensa primeiro nas características. E aí, com base nas características, você cria um conceito. Por exemplo, o planejamento estratégico é aquele elaborado pelos níveis mais altos da organização, que abrange a organização como um todo e sua relação com o ambiente externo, sendo o responsável por definir os objetivos, metas e estratégias gerais de longo prazo para a organização. Pau, matei a pau aqui a definição. Definição foi para o espaço, você mata a definição. Definição de planejamento estratégico, então, eu mataria com as características. E aí você vai para as fases, que é o 1.2 aí. Quando eu falo fases do planejamento estratégico, vamos voltar para a tela? Eu colocaria aqui o seguinte, fases ou etapas do planejamento estratégico. Vamos chamar de 2. Fases ou etapas do planejamento estratégico? Quais são as fases ou etapas do planejamento estratégico? Pessoal, não existe regra para isso. Isso varia de autor para autor, de teórico para teórico. Eu vou colocar aqui para vocês a minha experiência de provas. Então, com base em minha experiência de provas, as etapas do planejamento estratégico mais comuns são essas aqui. Primeiro, vou colocar aqui para vocês o diagnóstico estratégico externo, a análise da situação atual, e o diagnóstico estratégico interno. Tudo isso subordinado à missão, visão e valores da organização.
Feito isso, eu partiria aqui para a etapa que eu chamo de formulação do plano estratégico. Posteriormente, eu colocaria a implementação do plano estratégico, a avaliação do plano estratégico e um feedback. Bom, feitas essas considerações, eu organizaria isso aqui nessa lógica, ó. Estou colocando aí a lógica básica, viu, pessoal? Isso aqui varia de autor para autor, mas se você colocar essa lógica aqui, você mata a questão da prova com tranquilidade. Pronto. Uma vez que você fez isso aí, você sai linkando tudo aqui. Isso aí, a meu ver, são as principais fases ou etapas do planejamento estratégico. Agora, isso aqui varia muito de autor para autor. O que nós vamos fazer? Entender cada uma dessas etapas de forma organizada. Então, vamos enumerar cada uma das etapas aqui. Vamos colocar por letrinhas, né? Vamos colocar aqui, ó, letrinha A. Na letrinha A, vamos tratar do conceito de missão. O que é a missão da organização? A missão da organização é sua razão de existência. Ou seja, a missão define a razão de existência da organização, delimitando o que ela faz, para que ela faz. A missão, basicamente, delimita a área de atuação da organização. Então, se você não sabe qual é a definição da missão da organização, você não sabe nada sobre ela. A primeira coisa que eu preciso saber sobre uma organização é a sua missão. Se eu não souber a missão, eu não sei nada. Fato. Aí você volta para a tela aí comigo. Vamos colocar aqui na letrinha B, ó. Visão. O que é a visão? A visão é o futuro desejado pela organização. É aquilo que a organização quer ser. E na letrinha C, nós temos os valores. O que são os valores? Valores são princípios ou nortes morais que a organização deve seguir no cumprimento da sua missão e na busca da sua visão. Então, 3 conceitos fundamentais do planejamento estratégico. Missão, que define a razão de existência da organização. Visão, que define o futuro desejado pela organização. E valores, que estabelecem os princípios ou nortes morais que vão guiar a organização no cumprimento da missão e na busca da visão. Feitas essas considerações, a gente volta ali no nosso gráfico, ó, e vai ticando, ó. Missão, visão, valores. Agora a gente parte ali para o diagnóstico estratégico, que eu vou colocar aqui na letrinha D. Ó. Vamos colocar aqui letrinha D. Nessa letra D, nós vamos colocar o diagnóstico. Eita, que a caligrafia está horrível. Vamos melhorar isso aqui. Na letra D, nós vamos colocar o diagnóstico estratégico. Como o próprio nome sugere, pessoal, o diagnóstico estratégico é realizado no nível estratégico. Então, ele é realizado no nível estratégico. Aí, o que mais que você vai descobrir sobre o diagnóstico estratégico? Essa etapa trata-se da coleta de dados e informações sobre o ambiente interno
e externo. Aí aqui você vai fazer uma pausa para voltar no seguinte, ó, presta atenção. Qual é o plano que trata da organização como um todo e de sua relação com o ambiente externo? É o estratégico. Se é o plano estratégico que trata da organização como um todo e de sua relação com o ambiente externo, o diagnóstico estratégico só pode ser feito nele, porque o diagnóstico estratégico avalia tanto o ambiente interno quanto o ambiente externo da organização. Então, voltando aí para a tela. Esse diagnóstico estratégico, normalmente, aí você vai colocar, ó, via de regra, ele é feito pela matriz SWOT. Então, sua principal ferramenta é a matriz SWOT. Aí aqui você vai nadar de braçada. Por quê? Se eu volto aqui, ó, qual é um dos temas da prova discursiva? Matriz SWOT, conceito e componentes. Então eu já aproveito para matar isso, conceito e componentes. Então, olha só a sacada. Você vai colocar aqui a título de observação, ó, porque a matriz SWOT é apenas uma ferramenta do diagnóstico estratégico. A matriz SWOT encaixa aqui, ó. Matriz SWOT, ó. Onde a matriz SWOT está encaixada no planejamento estratégico. Aí, quando eu me referi à matriz SWOT, ele pediu para colocar a definição e os componentes. Então, vamos colocar o seguinte. Vamos abrir aqui na letrinha D uma observação. Pode colocar aí a título de observação. Nessa observação, nós vamos falar especificamente da matriz SWOT. Ou fofa. Matriz SWOT ou matriz fofa. E aí, para entender o que é matriz SWOT, eu sugiro que vocês façam um gráfico simples aqui comigo. Olha só. Primeiro, a matriz SWOT é uma ferramenta utilizada no diagnóstico estratégico. Aí você já coloca, ó, trata-se de uma ferramenta utilizada no planejamento estratégico para coletar dados e informações sobre o ambiente interno e externo das organizações. Aliás, bote só assim, ó, do ambiente interno e externo. Aí o gráfico que eu sugiro que vocês montem é assim, ó, de forma bastante simples. Você vem aqui e coloca matriz SWOT. A matriz SWOT analisa, vamos colocar mais para cá. Matriz SWOT. A matriz SWOT analisa o ambiente interno e externo. Então ela faz um diagnóstico estratégico interno e um diagnóstico estratégico externo. Então você coloca, ó, matriz SWOT, análise interna e análise externa. Quando me refiro à análise interna realizada pela matriz SWOT, ela está avaliando aquilo que tem dentro da organização, que é o que nós chamamos de variáveis controláveis. E quando eu falo análise externa, é o que nós vamos chamar de variáveis não controláveis. Porque é o que está fora da organização, você não tem controle. Apenas para exemplificar, volta comigo aqui nesse gráfico. Ó, fornecedor, variável externa não controlável. Cliente, variável externa não controlável. Estrutura da empresa, variável interna controlável. Recursos humanos da empresa, variável interna controlável. Governo, variável externa não controlável. Agora olha só a sacada. A matriz SWOT, na análise interna, quer identificar duas coisas. Ela quer identificar as
forças ou pontos fortes e fraquezas ou pontos fracos. O que são forças? São variáveis internas controláveis que criam condições favoráveis, ao passo que fraquezas são variáveis internas controláveis que criam condições desfavoráveis. Por exemplo, na organização tem recursos humanos pouco qualificados, fraqueza. Recursos humanos muito qualificados, força. Uma estrutura inadequada, fraqueza. Uma estrutura adequada, força. Processos eficientes, força. Processos lentos, fraqueza. Perceba que eu estou falando de estrutura, processos, recursos humanos, que são variáveis internas à organização. Dando seguimento, voltando aí para a tela, nós temos que analisar também as variáveis externas. No ambiente externo, o que se busca por meio da matriz SWOT? Se busca oportunidades ou ameaças. Sendo que oportunidades são variáveis externas não controláveis que criam condições favoráveis, ao passo que as ameaças são variáveis internas não controláveis, que criam condições desfavoráveis. Aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte. Quando eu falo força no inglês, é strong. Então isso aqui fica um S. Fraquezas em inglês é weakness. Então fica um W. Oportunidades em inglês é opportunities. E ameaças em inglês é threats. Então fica matriz SWOT. Só que se eu coloco isso no português, fica F, F, O, A. Que dá para criar um anagrama fofa. Então pode ser matriz SWOT ou matriz fofa, a banca CESP cobra as duas terminologias. Feitas essas considerações, pessoal, nós teríamos a análise da situação atual, sendo que a análise da situação atual nada mais é do que a compreensão da missão, visão, valores da organização, a análise das oportunidades e ameaças e das forças e fraquezas para entender como a organização se encontra, que seria o onde estamos. Aí nós podemos ir para o processo de formulação do plano estratégico. No processo de formulação do plano estratégico, nós vamos definir alguns aspectos básicos que eu vou elencar aqui para vocês. Nós vamos definir aqui, na formulação do plano estratégico, os objetivos. Agora, o que você tem que ter em mente? Os objetivos estão subordinados à missão, visão, valores e estão de acordo com as oportunidades e ameaças e forças e fraquezas. Nós temos as metas, que são partições dos objetivos com estabelecimento de prazos e quantidades. Temos as estratégias, que é o como a organização pretende alcançar os seus objetivos. E temos também a criação dos indicadores estratégicos. Agora, perceba o seguinte, esses objetivos, metas e estratégias são todos de longo prazo para a organização como um todo. Agora, olha só, pessoal, se eu vou colocar uma caixinha aqui na cor verde para vocês vislumbrarem o seguinte, o que está aqui dentro, isso aqui é o planejamento estratégico. Então, perceba que o planejamento estratégico, em tese, está montado. Agora, olha só a sacada. O que eu vou colocar na cor amarela, perceba que o que eu coloquei na cor amarela é a gestão estratégica, porque abrange implementação, avaliação e feedback. Foi bem além. Para essa implementação, avaliação e feedback, nós vamos usar o Balanced Scorecard. Então, você coloca aqui o seguinte, pode colocar uma segunda observação. Você vai colocar agora uma observação para tratar do Balanced Scorecard. Aí você perceba o seguinte, o Balanced Scorecard encaixa aqui, Ele é uma ferramenta da gestão estratégica. Ele vai acompanhar a implementação, avaliar, dar um feedback, retroalimentando os planos com informações necessárias a ajustes e melhorias. Agora você vai vir comigo para entender o seguinte. Quando eu me referi a essa ferramenta, Balanced Scorecard, informações relevantes de forma rápida. O BSC foi criado por Kaplan e Norton. O que mais que você tem que saber sobre o BSC? Ele é um sistema de indicadores de desempenho balanceados. Se
o BSC é um sistema de indicadores, perceba que ele vai avaliar o desempenho da organização como um todo. Então, você pode colocar que o BSC avalia diversos indicadores financeiros e não financeiros. Outro aspecto, ele avalia o desempenho? Sim, é uma ferramenta de avaliação de desempenho. Então, você vai colocar que ele avalia o desempenho da organização como um todo. E balanceado, por que balanceado? Porque ele identifica relações de causa e efeito entre os diversos indicadores. O que mais que você vai colocar nessa brincadeira? O BSC, Balanced Scorecard, é organizado em 4 perspectivas clássicas. E quais são as 4 perspectivas clássicas do Balanced Scorecard? Nós temos a perspectiva dos clientes, a perspectiva financeira, a perspectiva do aprendizado e crescimento, que eu posso chamar apenas de perspectiva da inovação, e temos ainda a perspectiva dos processos internos, que eu posso chamar de perspectiva interna. Aí você vai notar o seguinte, eu estou colocando aqui o BSC ao centro. O Balanced Scorecard é um sistema de indicadores de desempenho organizado em 4 perspectivas clássicas. Quais são as perspectivas clássicas? Essas que estão aí na tela. E entre essas 4 perspectivas, ele quer identificar as relações de causa e efeito. Ou seja, o BSC não avalia o desempenho da organização de forma isolada. Ele avalia o desempenho da organização como um todo. Por permitir isso, hoje ele é utilizado como uma ferramenta de gestão estratégica. Então, você pode colocar o seguinte, o BSC é uma ferramenta de gestão estratégica. Por que uma ferramenta de gestão estratégica? Primeiro, porque ele permite avaliar o desempenho, ele permite alinhar as ações da organização, ele foca no cumprimento da missão, busca da visão, coloque assim, no cumprimento da missão e busca da visão, entre outros aspectos relevantes. Feitas essas considerações, eu quero que você volte comigo aqui no seguinte, que a gente está andando pra caramba. Planejamento estratégico, definição e fases. O que eu colocaria? O planejamento estratégico é uma importante ferramenta gerencial, pois ele posiciona a organização em relação ao ambiente externo, direcionando as ações para o longo prazo. Ou então, eu poderia colocar, o planejamento estratégico é aquele elaborado nos níveis mais altos da organização que trata da organização como um todo e da sua relação com o ambiente externo, sendo o responsável por definir os objetivos, metas e estratégias de longo prazo. Ele é uma importante ferramenta gerencial porque posiciona a organização em relação ao ambiente externo, permitindo manter a sua competitividade. Fases.
Entre as principais fases do planejamento estratégico, destaca-se a definição da missão, que é a razão de existência da organização, bem como de sua visão, que é o futuro desejado, e os valores, que são os princípios ou nortes morais que orientam o comportamento da organização. Além disso, no planejamento estratégico é realizado o diagnóstico estratégico, que é a coleta de dados e informações sobre o ambiente interno e externo, bem como análise da situação atual para posteriormente formular o plano estratégico definindo seus objetivos, metas, estratégias, enfim. Com isso, você matou a prova discursiva. O que ela pediu? Definição e fases. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Vamos lá na frente. A gente fez uma revisãozinha teórica aí. Então, vamos fazer a nossa proposta de solução aqui. Nossa proposta de solução vai ser bastante pragmática, viu, pessoal? Planejamento estratégico. O que ele me pediu? 3 coisas, basicamente. Importância, definição e fases. Aí você vem comigo para a importância e definição. O planejamento estratégico é uma importante ferramenta gerencial responsável por posicionar a organização em relação ao ambiente externo. Ele é definido nos níveis mais altos da organização, abrange a organização como um todo e sua relação com o ambiente externo, sendo o responsável por definir os objetivos, metas e estratégias gerais de longo prazo que direcionarão a organização. Matei, com esse parágrafo, a importância e a definição. Entre suas fases, destaca-se a definição da missão, visão e valores, o diagnóstico estratégico tanto interno quanto externo, a análise da situação atual e a formulação do plano estratégico. Ponto final. Matei as fases do jeito que a banca pediu, sem enfeitar. Dando seguimento. Se eu volto aqui agora, no outro ponto que a banca me pediu. O que mais que a banca me pediu? Matriz SWOT, conceito e componentes. Então vamos lá. Matriz SWOT, conceito e componentes. Matriz SWOT está mais fácil ainda. Matriz SWOT. Conceito e componentes, né? Deixa eu botar na tela aí para vocês. Conceito e componentes. O que eu colocaria aí no conceito? Entre as ferramentas comumente utilizadas no planejamento estratégico está a matriz SWOT. Esta ferramenta é utilizada no diagnóstico estratégico para coletar dados e informações sobre o ambiente interno e controlável, bem como ambiente externo não controlável. No ambiente interno, busca-se identificar os pontos fortes e fracos da organização e no ambiente externo, suas oportunidades e ameaças. Ponto. Presta atenção. O que eu apresentei para vocês? O conceito da matriz SWOT trata-se de uma ferramenta utilizada no planejamento estratégico, na etapa de diagnóstico estratégico, para coletar dados e informações sobre o ambiente interno e externo. E os componentes. Por meio da matriz SWOT, eu quero identificar no ambiente interno as forças e fraquezas e no ambiente externo as oportunidades e ameaças. Pau! Matou! É isso. Fechou. Aí nós voltamos aqui agora, no seguinte. O que mais que a banca me pediu? Modelo BSC, finalidade e características. Aí aqui a coisa aperta? Não, não aperta não. Ó. Vamos colocar. Modelo BSC. O que ele pediu para mim? Finalidade e características. Vou colocar na tela aí para vocês, né? Finalidade e características. Bom, vamos lá. Em relação à finalidade do Balanced Scorecard.
O Balanced Scorecard foi criado por Kaplan e Norton nos anos 90 com a finalidade de substituir os tradicionais sistemas de medição de desempenho que eram focados apenas em aspectos financeiros. Por meio do BSC, é possível avaliar aspectos financeiros e não financeiros, identificando-se relações de causa e efeito, o que possibilita uma avaliação do desempenho da organização como um todo. Pessoal, o que eu estou discutindo aqui? Finalidade do Balanced Scorecard. O que é o Balanced Scorecard? É um sistema de indicadores de desempenho balanceados. Então, qual a sua principal finalidade? Avaliar o desempenho da organização. Olhando para os indicadores isoladamente ou em conjunto? Em conjunto, porque é um sistema de indicadores de desempenho balanceados. Então, eu colocaria o seguinte: o BSC é um sistema de indicadores de desempenho balanceados utilizado com a finalidade de avaliar o desempenho da organização como um todo, identificando-se as relações de causa e efeito existentes entre os diversos indicadores e medidas de desempenho. O que eu matei a pau aqui? Finalidade. Entre suas principais características está o fato de encontrar-se organizado em 4 perspectivas clássicas, que são clientes, finanças, processos internos e aprendizado e crescimento. Ponto final. Matei aqui suas características. Bom, pessoal, se eu fosse fazer essa redação, eu ia seguir essa estrutura, essa linha de raciocínio. Eu espero que essa revisão teórica tenha sido útil e esclarecedora e que, numa eventual prova discursiva sobre planejamento estratégico, matriz SWOT ou Balanced Scorecard, você tenha condições de arrebentar. Por hora, eu me despeço de todos vocês, deixo a todos um grande abraço e não deixem de se inscrever no nosso canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, deixa seu comentário e se inscreva também em nosso canal do Telegram, que tem muita dica legal lá para vocês. Por hora, me despeço de vocês aí, deixando essa foto linda aí, dessa equipe maravilhosa para vocês. Tá aí essa foto maravilhosa. Um grande abraço a todos e nós nos vemos aí durante a semana. Grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.